Opa pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Investindo com Troco. Imagina comigo que você investiu seu dinheiro em um produto que promete uma rentabilidade altíssima, que é bem acima da média do que a gente vê, e ainda vem, né, com um selo, né, de confiança de uma corretora, uma das maiores corretoras e mais faladas do Brasil. Agora sim, pensa comigo, você acordou em um dia qualquer, abriu o seu aplicativo, né, da sua corretora e descobriu que quase todo o seu dinheiro, o seu patrimônio investido simplesmente caiu drasticamente ou simplesmente desapareceu. Pois é, isso aconteceu, né, com milhares de investidores da XP nos últimos dias. Essa é uma polêmica que está no mercado financeiro e tá uma polêmica grande pra caramba. E hoje, né, eu vou te explicar o que são esses tais COIs, como eles funcionam, o que deu errado com os COIs, né, da Ambipar e da Braskem e o que a gente pode aprender com essa história pra gente não cair no mesmo erro. Bom, pessoal, para começar, a gente precisa entender o que são os COIs, né? Eles são, né, certificados de operações estruturadas. Então, assim, para a gente entender o que aconteceu, a gente precisa começar, vamos dizer que do início, né? O que é um COI? O COI, ele é a sigla, né, que eu falei do certificado de operações estruturadas e é um tipo, né, de investimento, uma mistura, vamos dizer assim, que de renda fixa e renda variável dentro de um mesmo produto. Então ele funciona mais ou menos assim. Uma parte, né, do seu dinheiro ele vai para uma aplicação segura com títulos públicos e a outra parte, né, ela é usada em apostas de maior risco. Ou seja, elas são ligadas às ações, moedas estrangeiras, índices internacionais ou até dívidas de empresas privadas. Na prática, é como se a corretora chegasse para você e dissesse assim, ó, se esse ativo for bem, você ganha X porcentagem em cima dele, mas se ele for mal, você pode perder parte ou até todo o seu dinheiro. Então, assim, existem dois principais tipos de COI. Primeiro, COI de capital protegido, onde o investidor, no mínimo, ele recebe o que aplicou de volta no vencimento. E tem um COI de capital em risco, onde o investidor pode perder parte ou até tudo, dependendo, né, da performance dos ativos. Mas, gente, para falar a verdade, eu acho esses dois, assim, ruim demais. Por quê? Vamos dizer assim, o capital protegido, tá ali, você investiu o valor. Vamos supor que passe tempo ali e o negócio dê errado. Você perdeu, né, tempo ali, ficou com o mesmo valor e não teve rentabilidade nenhuma. O COI capital de risco, pior ainda, que você pode perder o dinheiro todinho que você investiu ali. E, poxa, o dinheiro suado perder nisso, né? Sacanagem. E assim, o detalhe mais importante, né? O COI ele não tem a cobertura do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Ou seja, se algo ele der errado, você não tem a garantia de receber o seu dinheiro de volta. Então o negócio dá ruim, dá ruim, dá ruim, dá ruim pra caramba. É uma coisa que eu não investiria. E se você for investir, é bom você parar para pensar se vale realmente a pena investir nisso aí. E o caso, né, da XP com a Ambipar e a Braskem. Que assim, agora você já entendeu, né, o que é um COI. E a gente precisa ver o que realmente gerou o caos. Porque assim, a XP ela é uma corretora e ela comercializou, né, alguns COIs que eram baseados em títulos de dívidas de duas empresas brasileiras, né, a Ambipar e a Braskem. Então, assim, esses produtos, se eu não me engano, foram lançados em 2024, oferecendo a rentabilidade, né, muito atrativa para o público. Ele chegou, assim, algo com IPCA mais, né, 9, 10% aí ao ano, né, com pagamentos semestrais. No papel parecia uma excelente, né, oportunidade para o pessoal, uma oportunidade bacana de investimento. Um investimento estruturado, boas empresas, alta rentabilidade e a marca, né, da XP, que é uma corretora que todo mundo já ouviu falar aí no Brasil. Mas tem um detalhe que muita gente ignora, que é o risco máximo, cara. Os documentos oficiais mostram que o risco era 100%, numa escala de 0 a 10 era 100% e era o mais alto possível. E mesmo assim, muitos investidores afirmam que ainda não foram alertados sobre esses possíveis, né, riscos e que os assessores do investimento apresentaram um produto com uma oportunidade única e segura. É aquela famosa ligação, né? Aquela ligação, você investe nisso aqui,
é top de linha. E eu vou mostrar para vocês agora alguns comentários, né, reclamações do Reclame Aqui. Tem um comentário aqui, né, uma reclamação, né, tem como título aqui, liquidação unilateral de COI da Ambipar pela XP com grande perda financeira. Aí vem aqui, ó. Há um ano atrás, a XP me ofereceu uma aplicação em um COI da Ambipar. Então, eu investi 180 mil. Acontece que semana passada a empresa passou por alguns problemas financeiros e nossa posição deste investimento despencou. Meu problema com a XP é em oferecer um ativo tão vulnerável como esse, também em não fazer controle da situação financeira da empresa, mas o pior de tudo, que de forma unilateral resolveu liquidar nossa posição do COI e nos devolveu o dinheiro com toda a perda. Apenas 6,8% do valor investido que apliquei de 180 mil e recebi de volta 12 mil. Já tivemos tantos outros problemas como este no mercado financeiro e cabe neste momento ao acionista ou ao investidor decidir se permanece com os papéis e tentar ao longo prazo recuperar seu valor. Isso é o normal de mercado, não a corretora por conta própria de forma unilateral liquidar a operação na baixa do ativo e devolver o resto sem proporcionar aos investidores a oportunidade de manter o ativo. Nunca na oferta foi falado ou explanado que esse ativo tinha uma trava de desarme que eles alegam agora e que é pior ainda, eles alegam que tinha uma taxa que desmarva a operação, que seria 50% do valor investido. Então, a dúvida se tem essa trava porque não desarmou e devolveu os seus clientes 50% do valor investido. Simplesmente tomaram a decisão de vender o ativo por 6% do valor investido, sem dar ao investidor a oportunidade de decidir qual melhor seria seu caminho e suas aplicações. Demais bancos que tinham o mesmo ativo não liquidaram o valor, não liquidaram o ativo na baixa dessa forma. Então aqui, ó, essa pessoa, né, que investiu os 180 mil, assim, né, vamos dizer que desorientada, falando assim nessa parte, né, que a XP ela ofereceu um ativo, né, tão vulnerável, ele nem pôde, né, tentar fazer o controle, né, da situação. Porque assim, a corretora, ela resolveu, né, de forma unilateral, resolveu liquidar a posição nesse COI e devolveu apenas 6% da parte do valor investido, entendeu? Então, assim, vamos dizer que não teve nem a oportunidade de recuperar nem 50% do valor que ele investiu. Então, assim, cabe, vamos dizer assim, que ao acionista, né, ou ao investidor, né, tomar essa decisão. Só que a corretora, por conta própria, ela liquidou na baixa, né, o valor. E assim, tem a questão, né, que fala que nunca foi falado, né, na oferta que ia ter o desarme, que eles alegam que teria esse desarme agora, porém que eles alegam que tinha essa taxa que desarmava essa operação e que devolvia pelo menos 50% do valor. E aí ele questiona que se tinha essa taxa, por que, né, eles não devolveram os 50% do valor investido e tomou a decisão de vender o ativo a 6% do valor investido. Então, a gente vê aqui que ele tomou um baita prejuízo desse investimento, desse COI. E assim, pessoal, essa questão, tudo começou a dar errado, né, quando as empresas, né, a Ambipar e a Braskem, elas começaram, né, a enfrentar problemas sérios. Assim, a Ambipar, né, ela entrou com pedido de proteção judicial contra os credores, né, que é basicamente o tipo de recuperação judicial. E assim, é sinal de que o caixa da empresa já estava, né, vamos dizer que comprometido. Já a Braskem, né, ela anunciou uma revisão na estrutura do capital e gerou assim um medo de endividamento excessivo e de possível, vamos dizer, calote. E assim, o mercado ele reage, né? Os títulos da Ambipar, né, eles despencaram e passando a valer menos, vamos dizer que 20% do valor original. E os títulos da Braskem, eles caíram para algo de entre 35% a 40%. Então, assim, essas quedas, né, elas assim, geraram, né, acenderam um alerta em um ponto crucial. Os COIs medidos pela XP tinham uma cláusula de vencimento antecipado. Então, assim, isso significa, né, que se os títulos de referência eles caíssem demais, o produto ele seria liquidado automaticamente, sem chance de esperar o mercado se recuperar. E foi exatamente isso que aconteceu. A XP, né, ela foi obrigada a liquidar os COIs no pior momento possível. E esse resultado
É esse aí. Um resultado desastroso. Uma pessoa que investe 180 mil pra pegar aquele valor ali, cara. Minha mente não ia estar boa, não, pra pegar um valor desse. Tipo, a pessoa fica ali na promessa, né, daquele alto retorno, investe um valor, vamos dizer, um valor da vida, e acontece um negócio desse. Assim, os COIs da Ambipar devolveu cerca de 10% do valor que foi investido, enquanto os COIs, né, da Braskem pagaram entre 26% a 36% do valor investido. Não é o pior, mas é o menos pior. Porque de 10% para 36% tem diferença, mas comparado ao valor investido, não é a mesma coisa de nada. Então, assim, milhares de investidores perderam praticamente tudo dos investimentos e o caso se espalhou rapidamente pela internet. Inclusive, esse vídeo meu foi através das coisas que eu vi, do que eu vi. Vamos continuar aqui, vamos ler mais um comentário no Reclame Aqui. Você vê um bocado de comentário lá no Reclame Aqui sobre essa questão da XP. Aqui mais uma. Em setembro de 2023, investi 50 mil em um COI da Braskem, indicado pela assessoria Mensa, vinculada a XP Investimentos. O assessor me apresentou, né, o produto como uma aplicação de renda fixa, com rendimento de até 14% ao ano, pago semestralmente. Em nenhum momento foi mencionado o risco de perda do capital investido ou a possibilidade de investimento antecipado com prejuízo. Hoje, meu saldo é de apenas 17.290, uma perda cerca de 65% do valor aplicado. Sinto-me completamente enganado, pois a comunicação foi feita de forma superficial e sem transparência sobre os riscos reais do produto. Se eu tivesse sido informado de que poderia perder a maior parte do investimento, jamais teria aplicado. Essa situação revela, né, uma falha grande de orientação e dever de informação por parte da assessoria da XP, que deveria atuar de forma clara e responsável, especialmente ao oferecer produtos complexos como COIs. Solicito que o caso seja revisto com ressarcimento dos valores perdidos e uma resposta formal sobre a conduta do assessor que conduziu a operação. Então, mais é um comentário de uma pessoa que perdeu parte do investimento, né, nessa onda aí dos COIs. E assim, já recebi ligações. Eu tinha uma conta, não sei se eu ainda tenho uma conta na XP, eu não lembro se eu finalizei a conta, se eu simplesmente apaguei o aplicativo, mas já ligaram para mim oferecendo investimento, que queria marcar uma reunião comigo para falar sobre os investimentos e que isso, que aquilo, e eu não. Porque assim, eu sou o tipo de pessoa que eu penso, cara, o que é bom não vai surgir do nada. Eu sou uma pessoa muito desconfiada. Começa por aí. E falando de dinheiro, pior ainda. Entendeu? O que é bom não vai surgir do nada, apesar de eu já ter pedido dinheiro no Tigrinho. Mas assim, já me ligaram até, tipo assim, 5 horas da tarde, perto da noite, já querendo fazer reunião, porque tinha investimento bom que eu poderia fazer e tal. Pra mim, isso são assessores que visam apenas a porcentagem do lucro que eles vão ter ao fazer uma pessoa investir em tal, vamos dizer assim, tal parte, em tal área de investimento. Porque eles ganham, vamos dizer que comissão. Então, se eles ganham comissão, na minha cabeça ele tá pouco se lascando para quem vai investir ou não. Entendeu? Quem tem que ter o olho de saber e de pesquisar, mesmo que ele venda com a melhor coisa do mundo, é a gente. Porque a gente que tá se acabando todo dia para ter o dinheiro, para ter aquele dinheiro ali, entendeu? Então a gente tem que ter o maior cuidado quando ligarem oferecendo essas coisas. Liz, mas nem todo COI é ruim, mas a maioria dos COI é ruim. Então não tem por que a gente tentar arriscar numa coisa que vai dar errado, que a gente sabe que pode dar errado, que sabe que pode perder até 100% do valor investido. Para que arriscar para tanto? Tanto fundo aí, tanta parte de renda fixa boa, rendendo 14%. Mas 14% é pouco, não interessa, pelo menos tá rendendo. Se é o que você acha. Tanto fundo imobiliário aí que você pode tacar aí, quer arriscado, investe em fundo arriscado, quer se arriscar, investe. Mas, cara, eu não colocaria meu dinheiro no fogo assim por nada, entendeu? Pelo menos com a cabeça que eu tenho hoje, eu não colocaria. E assim, né, depois da liquidação, né, de muitos clientes que se sentiram enganados, né, eles alegam que os clientes, eles foram informados com clareza o tamanho do risco e que os assessores, eles enfatizaram que o potencial de lucro poderia trazer perdas possíveis, mas eu não acredito nisso, porque você chega, vamos dizer, para uma pessoa que economizou
200 mil, 300 mil durante a vida, tá ali com aquele dinheiro ali. Você vai chegar, vai ligar para ela, vai falar, olha, você pode ter, vamos dizer, vamos jogar lá os 50% de retorno aí do que tu vai investir esse dinheiro todo. Aí você vai dizer, ah, mas você pode perder 100% do valor. Poxa, a pessoa vai ficar cabreira, a pessoa vai investir, não vai investir. Então, eles venderam isso como se fosse a melhor coisa do mundo para os investidores, eu tenho certeza. Porque quando eu recebi uma ligação de investimento, esse assessor, sei lá quem foi, que eu não sei quem é que liga, né? Falou que o negócio era bom, da melhor maneira possível. Ainda não é pra dizer que me ligou uma vez, não, me ligou 4 vezes. 4 vezes. E assim, a XP, por outro lado, né, se defende, né, dizendo que os produtos foi oferecido dentro das regras da CVM e que todas as informações descritas foram descritas no documento. Mas assim, o que realmente pega, né, é a discussão desse conflito, né, são os interesses. Porque assim, porque os COIs são produtos que geram boas comissões para as corretoras e para os assessores. Então, muitos especialistas, eles acreditam, né, que houve um incentivo, né, um incentivo comercial de empurrar esses produtos para os clientes, sem que os clientes pudessem avaliar se realmente ia combinar com o perfil de investidor, que é o perfil de risco, porque esse investimento é mais de 70% de risco. Ou seja, é possível, né, que alguns assessores da XP, eles tenham, vamos dizer assim, escondido o risco real, tenham maquiado o risco real para garantir a comissão a cada venda de COI. E isso, né, abre espaço para essa enxurrada de reclamação que está tendo agora e para essa polêmica que está tendo agora e até as ações judiciais. Entendeu? E aí, eu não acredito, né, que eles vão ressaciar o valor de ninguém. Eu acredito que vai todo mundo que investiu aí ficar no prejuízo, e é isso que eu acredito. E assim, uma das lições que a gente pode aprender com isso, né, é que no mercado financeiro, quanto maior é a promessa de retorno, maior o risco de envolvido e maior é a chance de você perder o seu capital investido. Então, assim, antes de você começar a investir nessas coisas, é fundamental que você leia o documento do produto, leia com atenção, mesmo que pareça ser chato, mesmo que tenha, tem mais de uma folha, leia, porque isso pode valer o seu patrimônio. 2, você precisa entender, né, o que vem, de onde vem o rendimento prometido. Você precisa perguntar sobre qual é o pior cenário que você poderia se encontrar investindo num produto possível e o que acontece se esse ativo que você investiu for mal, entendeu? Você precisa desconfiar de promessa de lucro alto e seguros ao mesmo tempo, porque não existe uma promessa, você pode perder 100% no valor, mas esse investimento é seguro. Cara, essas duas palavras não andam junto. Nem lucro alto demais e nem lucro alto demais, nem com risco e seguro, isso não existe. Essas palavras não andam junto. E principalmente você precisa, né, ver a parte mais importante, que é nunca invista em algo que você não entende completamente. Se o assessor do banco ou de corretora, sei lá, onde você ouviu, onde te ligaram, se ele não vai conseguir te explicar de forma mais simples sobre o que é aquele produto, sobre o que é aquele investimento, então é melhor você nem colocar o seu dinheiro ali. Então a gente pode concluir, né, que esse caso, né, da XP com esses coins é um alerta para todos os investidores e principalmente para as pessoas, né, que estão iniciando e que se deixam levar por essas promessas de alto retorno, de retorno fácil, porque nem sempre todo produto que surge aí na moda é o melhor para você e é o melhor para o seu perfil de investidor. E confiar apenas no discurso de venda, né, desse pessoal aí que liga falando que o negócio é bom pode custar muito caro ou até todo o teu patrimônio. E agora eu quero saber a sua opinião. Você acha, né, que a corretora ela teve má fé ao vender esses produtos? Ou você acredita, né, que o erro realmente foi dos investidores que não informaram direito sobre onde está colocando o dinheiro? Comenta aqui embaixo e a gente pode conversar sobre isso. Se esse vídeo te ajudou, né, a entender melhor o que aconteceu com os COIs e como evitar, né, cair nessas ciladas financeiras, já deixa seu like, se inscreve aí no canal, comenta aí embaixo. Deixa aí a sua opinião sobre isso que está acontecendo agora. Deixa aí sugestões de vídeos. E é isso, meus amores. Beijos e até o próximo vídeo.